como é que funciona o turbocompressor, né? Então a gente já olhou que os gases do escape aceleram a turbina, né? Que é a parte, que é o caracol lá quente da turbina, e tem o rotor. Acelera o rotor, acelerando o rotor e gira a turbina, que é o compressor, que é a parte do rotor fria da turbina, que puxa o ar da rua, comprime, ou do filtro, vou dizer da rua que fica mais legal, tá? Do filtro, comprime e joga pra saidinha, que é essa daqui, né? Beleza? Então isso, tudo certo. Tá. Então a gente continuando aqui, a gente agora vai... Botando isso aqui no carro, a gente gera alguns problemas, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai começar a montar o sistema turbo propriamente, né? Então, o Leonardo vai passar agora aí o slide. O sistema básico agora, né? Então, de início, a gente instalou lá no motor o turbo e a gente só fez a ligação do caracol frio na admissão no motor e da questão do coletor ou do cabeçote ao caracol quente, né? Então, de base, a gente tem isso daí, o princípio de funcionamento. Então, o gás de combustão sai e passa pelo caracol quente e vai para o escapamento. Com a turbina girando, ela vai tocar o compressor, que vai puxar ar da rua e vai gerar pressão para dentro da admissão do motor. Só que aí a gente já entra com o primeiro problema, né? E se a gente colocar muita pressão, né, Denner? Que a gente deu um spoiler lá no começo da história. Então, adivinha do que pistão é esse aqui? Sei do Alfa? Esse é um pistão de Alfa Romeo, então um abraço aí pro nosso amigo Tarzan, que participa das lives de injeção eletrônica. Tipo, o cara tem um pistão de um Alfa Romeo, não é um será pouco que raro, tem um né? Pistão de Alfa. Mostrar o que pode acontecer nesse conjunto, né? Mudando de câmera aqui, né? Mostrando com detalhe o pistão. O que acontece? O turbocompressor fez, ele encheu muito a câmara de combustão de ar, certo? De ar fresco da rua. Uma mistura de ar e combustível. Tá? Não, pra gente ter uma mistura estequiométrica, a gente vai ter que botar mais combustível. Tem que botar mais combustível. Pra gente deixar ela meio pareada, né? Exatamente. Então, o que vai acontecer no funcionamento desse motor? Quando ele estiver funcionando, ele vai estar aqui, né? Quando ele estiver descendo, normalmente, a pressão máxima na cabeça do pistão aqui, que vai empurrar mais o pistão para baixo, é por volta de 15 graus de curso do virabrequim. Então, a bielinha ela vai estar assim. Pra ficar mais fácil, ele começou a descer. Começou a descer, né? A biela puxou, o virabrequim puxou ela pro lado aqui. Vai ser nessa parte que a gente vai ter a maior pressão empurrando o pistão aqui para baixo. Na combustão, né? Vai dar aquela explosão muito potente, porque tu encheu muito de oxigênio lá. Vamos dizer que botou bastante combustível para compensar. Um motor 2 litros, né? Agora a gente encheu tanto que tinha 3, 4 litros de... conseguiu encher mais do que ele poderia. Mais do que ele poderia. Fosse aspirado, obviamente. Exatamente. Então, vai gerar uma pressão muito grande no pistão. O que vai acontecer? A biela, ela vai estar se opondo ao virabrequim, né? O virabrequim está ligado nas rodas, então a gente está querendo acelerar esse virabrequim o máximo que a gente consegue. Absurdamente rápido. E o que acontece? A gente está fazendo uma força, né? Para baixo, força para baixo, com a biela angulada. O que pode acontecer, por exemplo, se a gente tiver um excesso de pressão de turbo? A gente pode quebrar essa biela, né? Porque a gente está tentando torcer ela. O virabrequim vai estar fazendo força para um lado e o pistão vai fazer força para o outro. A gente vai estar exercendo uma força contrária à direção da biela. Exatamente. Né? Isso, basicamente, a gente está tendo muito torque no motor. Né? Torque muito grande, porque a gente quer girar esse virabrequim. Vamos assim, tem uma combustão muito violenta, né? Muito violenta, a gente tem muito torque. Então, ela vai querer expandir mais rápido do que a biela consegue descer. Vamos dizer que essa biela não foi projetada para isso. Pode acontecer dela quebrar, né? E, romper. Essa biela pode bater, por exemplo, na parede do bloco do motor e fazer aquela bagunça toda que a gente já conhece, né? Que é coisa feia, né? Quebra bloco, quebra biela, quebra basicamente, pistão, joga o motor fora. Na maioria dos casos, joga o motor inteiro fora. Outra coisa que acontece, né? Então, aqui, né, no caso de quebra de biela, a gente tem muito torque. Muito torque pode quebrar a biela. Tem outros casos, né? Às vezes uma combustão não feita de forma organizada, né, uma combustão de forma inesperada. É a mesma coisa que eu pegar um martelo e bater na cabeça do pistão. Então, eu posso quebrar o pistão, né? Posso queimar as bordas. Essa é a famosa? A pré-ignição ou o knock, né? No momento que vai acontecer, o resultado é parecido. É que vai ter uma combustão em momento não oportuno, né? Não oportuno ou desorganizado. Né? Desorganizado. Que é a mesma coisa de pegar e bater um martelo aqui em cima e acabar quebrando o pistão. Então, que daí, normalmente quebra o pistão, né? Não quebra a biela. Não quebra a biela. Se acontecer pré-ignição ou knock, normalmente, não vou falar que sempre, normalmente quebra pistão. Agora, se eu gerar um torque excessivo, de uma pressão de turbo muito elevada no Uno lá e eu isolei o meu de alta pressão, né? O que poderia acontecer? Quebrar aquela biela, né? Pode entortar igual essa aqui. Caso ela só entorte, né? A gente vai ter uma pequena variação na pressão de compressão. Se a gente medir com o manômetro ali, a gente consegue às vezes pegar uma variação. Normalmente também vai dar uma arranhada na cabeça. Vai bater a famosa bater saia, porque já vai dar uma empenada no pistão. Depende do que vai acontecer, mas... Vai depender do que vai acontecer. Mas pode já dar já bater saia, né? Mas, por exemplo, a gente pode quebrar fica meio... Quebrar essa biela seria o pior cenário possível, porque ela vai girar aqui muito rápido, né, na rotação que tiver o virabrequim. Vai bater essa ponta no bloco do motor e daí pra frente é pelo ar. Né? Então, a gente precisa resolver esse problema, né? Exatamente. Aí, pra resolver esse problema, pode passar o slide. A gente vai adicionar esse cara aqui.
que é a válvula da Westgate. Mas, como dá para ver ali no slide, né, a gente muda um pouquinho o fluxo ali, saída ali dos gases de escape, né, que tem um componente a mais ali no meio. Então, quando gerar essa pressão excessiva, tá vendo que tem uma mangueirinha ali que sai da parte de pressurização também que vai ligado nesse componente. Essa mangueirinha aqui, que ela vai ligada na pressão positiva do turbo. Então, digamos que, por exemplo, essa daqui ela está programada para começar a abrir com 0,8 de pressão. Então, conforme for rotacionando mais a parte quente, a pressão vai aumentando na parte fria, atingir o 0,8, ela vai começar a ser acionada. Né? Então, no slide ali dá para ver que ela tem uma mola e uma membrana interna. Então, conforme for aumentando essa pressão, Aqui ele tem vai... a molinha, né? Aí, conforme for subindo essa pressão, ele vai empurrando essa membrana para cima, que vai acionar essa haste aqui, que ele vai abrir uma portinhola, tem aqui na parte quente, que a gente vai fazer o acionamento, que ele tem aqui o eixo rotativo da turbina e ele tem essa partezinha aqui na parte quente, né? Então, é isso que vai ser aberto quando a Westgate atua, fazendo com que os gases de escape saem por esse duto, rotacionando menos a parte quente da turbina, consequentemente gerando menos pressão de turbo. Só né? mostra o duto ali Vamos direitinho, acionar- Matheus. Vamos mostrar o duto. É, só pra ver o Depois duto a gente vai dizendo acionar a aqui. válvula, né? E eu vou pedir pro pessoal do suporte aí que já pode desligar o compressor, que já temos ar aqui pra fazer o teste. Que esse é o duto. Aí dá espelhada aqui. Aí, ó, tá Aqui, ótimo, ó. tá ótimo. Isso, ali tá o duto. Esse aqui seria o duto, ó, que vai vir da Westgate. Então ele ele vai pra Westgate, né? Então o gás vai entrar aqui, né? Vai passar aqui, caso a Westgate esteja aberta, ela vai passar por esse duto aqui, tá um pouquinho escondido, e vai sair aqui na passagem da Westgate. Então, Guilherme, Então, pelo ele que tá não me passa pela falando, turbina. ele não vai passar pelo rotor lá, então. Ele não vai passar pelo Tu vai rotor. desviar o exatamente. rotor dele, é Exato. isso? Não vai passar, ele não vai né? passar totalmente, né? Ele vai ficar uma parte ainda passando pelo rotor, mas vai perder a pressão por ter outro caminho agora mais simples a se Então, seguir. parte do fluxo tu vai jogar fora, tu não vai reaproveitar. Exatamente. Então, Agora, Agora a gente vai tentar acionar o Westgate, vamos tentar não quebrar nada, né? Que é eu que tô fazendo, então é perigoso. Então eu vou soltar uma pequena pressão aqui. Opa. ó, aí. A gente consegue ver que é o Westgate, quando pressão, ela abre. Ó, além de tá vendo ela abrindo ali, tá vendo? Então, quando começar a vir essa pressão positiva na válvula da Westgate, ele atua esse componente ali abrindo, fazendo com que parte dos gases de escape saem por esse duto ali, rotacionando menos a parte quente. Consequentemente, gera menos pressão de turbo. Só para explicar para o pessoal o que a gente fez, né? Aqui a gente tem um compressor de ar, né? Uma pistolinha normal, nada demais. E aqui a gente tem uma cápsula, né? A gente basicamente simulou que essa turbina tá cheia, né? E empurrou essa cápsula para baixo, que vai gerar essa hastezinha Dá e só abrir pra- a portinhola. Então, dessa forma, a gente consegue resolver esse problema de gerar uma pressão excessiva, né? Porque parte dos gases de escape vão seguir o outro caminho. Mostra ali no slide. Os gases vão seguir pelo caminho e outra parte vai seguir rotacionando carcaça quente, só que mais lentamente. Vai ter menos fluxo, né? Isso, Vai acabar tendo diminui menos o fluxo. no conjunto rotativo. Vamos dar uma desmontadinha aqui, Matheus, só pra gente mostrar de outra forma ainda. Repetição às vezes ajuda, né? A habilidade, vamos lá. Habilidade. Narrando, vamos lá. Aí, ó. Aí, ó, já fala dele. Já tá. Tá bravo, né? Quase derrubou o microfone, mas tá bravo. Quase derrubou o microfone. Aqui tem carcaça quente. Acho que o Matheus pode mostrar melhor ali a Agora dá pra mostrar portinhola, né? Aí fica mais fácil aqui. A gente tem a parte quente aqui do conjunto rotativo, né, que vai estar girando aqui dentro, e conforme exceder essa pressão, a cápsula da Westgate vai acionar essa haste aqui, fazendo com que abra esse outro caminho aqui para a passagem dos gases, né? Porque aqui vai estar entrando o gás de escape e ele vai estar rotacionando conjunto rotativo. Meu Deus, é difícil. Descobrimos que temos outro talento aí da habilidade manual, né? Meu Deus, ganhei do DJ. Ele vai estar rotacionando o conjunto rotativo e conforme exceder a pressão, vai atuar esse componente aqui, Opa, do lado. do outro lado, abrindo a portinhola, fazendo com que os gases de escape sigam esse outro caminho aqui, porque pode ver aqui, ó, que ele tem dois caminhos, né? Então ele vai estar saindo aqui do cabeçote ou do coletor, dependendo da construção do motor, e ele vai fazer esse caminho aqui quando a Westgate estiver atuada. Quando ela não estiver atuada, ele vai seguir esse caminho rotacionando Turbina. a turbina. É, só pra deixar claro que quando a Westgate tá atuando, ela vai fazer... Não quer dizer que no caminho mais longo ali não vai ter gás, né? Só que Sim. Mas vai parte, reduzir- do, menor, né? parte do fluxo vai ser desviado pela Westgate, que é um caminho mais fácil, né?
Exato. Acho que é legal mostrar aqui também, né? Mais um jeito de mostrar agora a parte quente é invisível, né? Aqui é a parte quente, né? Quando a wastegate está fechada, o ar vem, bate na pazinha, gira o eixo tudo e sai pelo escape. Quando a wastegate está aberta, só uma parte desse ar vem para cá. Outra parte ela corta o caminho, né? Vem, não passa aqui e não gira a turbina. Eu acho que, como o Daniel disse, repetição Repetição ajuda. repetição ajuda, boa. O gás de escape saiu aqui, né, do coletor, ou cabeçote, depende do caso, vem. Nesse caso aqui, a wastegate não é de fato na turbina, né? Ela é um pouquinho antes. O desvio, né? Mas não tem problema, é a mesma ideia. É só um exemplo bem didático. É um né, exemplo bem pra gente didático. conseguir explicar bem. Isso, pra ficar mais E alguns claro de carros mais explicar. antigos eles são assim, né? E alguns Exato, carros de fato são assim, né? Os carros mais novos, normalmente Difícil, originais, Tem, difícil. embutido como direto esse. no tubo, É. né? Mas os carros mais antigos era assim. Então, esse gás parte dele veio de passar direto pra turbina, passa por aqui, ó, já vai direto pro escape. Então, tu desvia parte do fluxo pra poder desacelerar a velocidade da turbina. Como a gente falou antes, quem acelera a turbina é o gás de escape. Um exemplo didático também, né, que eu sempre gosto de falar, é que às vezes quando a pessoa não tem tanta prática do turbo, né, não parou pra pensar ainda como funciona, ela pensa que a pressão positiva ela tá aqui, né? Então ela pensa assim, vou ter que aliviar essa pressão, o que eu faço? Eu abro um furo, né, e vai vazar um pouco do ar aqui, então eu vou diminuir a pressão. Só que se eu fizesse isso, o que ia acontecer? O eixo, né, que é esse carinha aqui, ele ia estar sempre girando na máxima velocidade dele. Né? Então ele ia ter uma durabilidade reduzida. Então a gente tem um jeito muito mais inteligente de diminuir essa pressão, que é fazer esse eixo girar um pouco mais devagar. E a gente faz isso abrindo um atalho, né? Pro gás de escape passar direto pro escapamento e não passar pela É que seria mais lógico, pensando, tem uma pressão alta aqui, eu vou abrir aqui, né? Se tu pensar assim, eu vou abrir aqui. Eu vou abrir um furinho e acabou resolvendo meu problema. Seria lógico também. Beleza? Então, aqui qual o problema que a gente resolveu aqui, ô Matheus? A pressão excessiva do turbo, né? Então a gente consegue fazer um controle da pressão com a wastegate.